Então, falar diretamente sobre o jogo primeiro, né? O jogo ruim do Flamengo, muito ruim, inexplicavelmente e indesculpável a atuação do Flamengo. O Flamengo jogou dessa vez completo, com todos os seus jogadores uruguaios que estavam na Copa América, que voltaram, descansou, teve 9 dias entre o jogo do Fortaleza, quando foi derrotado, e essa partida contra a equipe do Criciúma. Não se justifica uma atuação tão ruim, tão ruim, tão ruim como essa. Primeiro tempo medonho, o Flamengo não ameaçou, o Flamengo pouco criou, foi um time burocrático. Gabriel está voltando. Olha a virada, Gabriel. Hoje a virada foi com a participação dele mais uma vez. E na saída de campo, ele deu uma diretaça para a diretoria do Flamengo, falando o seguinte: não trataram um ídolo como ele deveria ser tratado. Cris sufoco, hein? Cris sufoco. Olha, vou te contar, meu Deus do céu. Bom, o jogo terminou com um pênalti estranho. Não vou dizer que é polêmico, porque todos os árbitros concordam que foi pênalti. Aí fica, acho que até a questão que valeria discutir é porque o árbitro vê que tem aquela segunda bola ali em campo, né? Não sei se ter parado antes ou tirado a bola, acho que é só essa questão da discussão, porque do resto a regra respalda, como a Renata nos explica. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo por 2-1 diante do Criciúma, sobre o pênalti inusitado que aconteceu, né? Acho que é a primeira vez, não, acredito sim, que é a primeira vez que eu vejo um pênalti marcado dessa maneira, talvez você também. E é aquilo, o Gabigol entrou, jogou mais ou menos 15 minutos de jogo ali, desempenhou um bom papel novamente, voltou a entrar bem, finalizar, acho que finalizou 2 ou 3 vezes, e fez o gol de pênalti, né, após aquele pênalti inusitado. E o que falar também sobre o Flamengo ficou mais ou menos 10 dias parado, né, desde o último jogo até agora. 10 dias parado, treinando, né, aproximadamente. E o time consegue apresentar um futebol pífio, como o Mauro César diz, né? Pífio, patético, que esse futebol que o Flamengo apresentou. Obviamente o futebol foi patético, porém o resultado foi muito importante, porque só assim o Botafogo venceu e o Flamengo momentaneamente está com 34, chega a 34 pontos e um jogo a menos e não deixa o Botafogo disparar tanto na liderança, né? Vambora mais um debate, vai deixando sua opinião sobre o lance do pênalti e o resultado e, obviamente, né, a atuação do Flamengo, que deixou a desejar, mas o resultado, novamente dito, foi muito importante. Deixe seu like e vamos embora para mais um debate, galera. Então, falar diretamente sobre o jogo primeiro, né? O jogo ruim do Flamengo, muito ruim, inexplicavelmente e indesculpável a atuação do Flamengo. O Flamengo jogou dessa vez completo, com todos os seus jogadores uruguaios que estavam na Copa América, que voltaram, descansou, teve 9 dias entre o jogo do Fortaleza, quando foi derrotado, e essa partida contra a equipe do Criciúma. O gramado muito ruim, é verdade, mas ruim para os dois. O Flamengo que escolheu esse campo, né, já que o Maracanã está trocando seu piso, então foi responsabilidade do Flamengo jogar naquele gramado, foi a escolha do Flamengo, não é dos jogadores, mas é do clube, então não tem do que reclamar. E não se justifica uma atuação tão ruim, tão ruim, tão ruim como essa. Primeiro tempo medonho, o Flamengo não ameaçou, o Flamengo pouco criou, foi um time burocrático, não teve pressão alta no campo do adversário, não teve nada de positivo praticamente. No segundo tempo, lutou mais, buscou mais o gol, pressionou mais, mas aí já muito pressionado não pelo adversário, mas pelas circunstâncias, né, da partida, né, a necessidade de vitória depois de 2 resultados em casa, em que marcou apenas 1 ponto, em 6 pontos que disputou contra o Criciúma, quando empatou e depois na derrota para o Fortaleza. Mas foi uma atuação lastimável do Flamengo, uma atuação muito ruim mesmo, né? E o Flamengo acabou vencendo, jogando mal, né? E graças ali a um pênalti bem batido pelo Gabriel. Aliás, o Tite insiste no Pedro batendo no Pedro. O Pedro é excelente jogador, ótimo centroavante, mas como vários outros jogadores de futebol na história, não é um bom batedor de pênaltis. Pelo contrário, ele bate mal. Ele é um batedor de pênaltis fraco. E o Tite o mantém como cobrador, né, do time. Ele bateu mal, perdeu, estava madurinho esse pênalti perdido. Para mim, um pênalti muito mal marcado. Acho que esse é o ponto que a gente pode questionar a arbitragem. Interferência do VAR e marcação de um pênalti que não houve. Não houve, para mim, não houve. A Arrascaeta já vai se jogando na hora que aparece uma perna no caminho dele. Para mim, ele não foi nada. E depois o pênalti marcado, aliás,
E depois a batida do Gabigol no pênalti, que foi assinalado no segundo tempo, aí acertou. O Gabigol estava em campo, ele que tem que bater. Andou perdendo alguns, que ele nunca perdia pênalti no ano passado, mas dessa vez bateu muito bem e conseguiu marcar ali o gol da vitória do Flamengo. Só um instantinho, Jefferson Alves, o flamenguista, falando que foi correta a decisão do Gabriel, bateu o pênalti, sem dúvida. Não é porque o Pedro estava mal do jogo, porque o Pedro não bate pênalti bem. Então não tem que ser ele o cobrador, tem que ser o Gabriel, que é um bom batedor de pênaltis. É um ótimo batedor, embora tenha perdido alguns pênaltis no ano passado, naquela fase muito ruim. Mas é um ótimo batedor. O Pérez dizendo que a torcida joga bola no campo, o juiz não para o jogo. O juiz não é obrigado a parar o jogo, Renato. Ele só para o jogo. A recomendação é de sequência do jogo sem interrupções. A bola cai em campo, ele só é obrigado a parar o jogo. Eu fui buscar essa informação e vou mostrar para vocês aqui a regra do jogo, tá? Se a bola estiver interferindo na jogada, e no caso não estava, ela está distante do jogo. Ela está a uma distância que ela não interfere na jogada, no entendimento do árbitro e de todos os árbitros que eu vi. Eu falei com 1, 2, 3, 4, 5, mais um na televisão, que falou a mesma coisa. Então, o árbitro acertou. Admita, ele acertou, paciência. É bizarro? O Barreto fez uma bobagem. Ele chuta a bola na direção da bola do jogo deliberadamente. De certa forma, parece que ele quis ser malandro. Todo malandro tem seu dia de mané, né? Então, acabou se dando mal. Agora, se a bola cai perto, ali na disputa de jogo, ele tem que parar. Se ela cai em qualquer outra área do campo que não impeça a sequência da jogada, e a bola não impedir a sequência da jogada, né? Aí, sim, ele teria que parar o jogo, tá? Aí tem gente perguntando, se o Barreto tropeçasse na bola, não sei o que, ele não tropeçou na bola. Aí não adianta ficar com imaginação. Vou explicar para vocês. Por exemplo, qualquer objeto, tá? Se alguém utilizar qualquer objeto para interferir na jogada, é uma falta, um tiro livre direto dentro da área, então é pênalti. Por exemplo, eu arranco a caneleira e atiro na bola para atrapalhar o adversário. É uma falta, eu cometi uma falta. Eu arranco a bandeirinha de escanteio e jogo na bola. Eu cometi uma falta. Eu tiro a minha chuteira e jogo na bola para atrapalhar uma finalização. O cara vai fazer o gol, o cara impedir, eu não consigo alcançá-lo, eu arranco a chuteira e jogo. É uma falta. Foi dentro da área, é um pênalti. Compreendeu? É isso. Eu vou mostrar a regra para vocês aqui agora. O William Leite também. Vamos seguir então. Vou mostrar para vocês agora a questão da regra, tá, gente? Para não ficar nenhuma dúvida. Se alguém ficar com dúvida depois disso, desculpa, faz um cursinho de árbitro, tá? Primeiro, vou mostrar duas vezes aqui, ó. Primeiro, aqui, ó. Trecho do livro de regra. Se um jogador que estiver dentro ou fora do campo de jogo arremessar ou chutar um objeto que não seja a bola do jogo contra um jogador adversário ou arremessar ou chutar um objeto, incluindo uma bola, contra um substituto adversário, um jogador substituto expulso adversário, um membro da comissão técnica adversária, um membro da equipe adversária, ou seja, contra qualquer um, o jogo será reiniciado com um tiro livre direto do local em que o objeto atingiu ou teria atingido a pessoa em questão, etc. Ou seja, pênalti, né? Porque foi dentro da área, tiro livre direto dentro da área, chama-se pênalti. Da área, chama-se pênalti. Aqui, novamente, aqui no livro de regra, uma outra, outro trecho aqui, né, no caso, né? Um outro formato do mesmo livro. Um tiro livre direto será concedido se um jogador cometeu uma das seguintes infrações. Aí vem uma, outra, que segurar o adversário, impedir o movimento do adversário. Aí vem esse item que eu grafado aqui em amarelo. Arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem ou tocar na bola com o objeto. Ou seja, ele arremessou um objeto, que é uma outra bola, na direção do adversário. Mas ele tem que parar o jogo porque tem outra bola em campo, Mauro? A pergunta está aqui do lado aqui, ó. Uma bola adicional, outro objeto ou um animal entrar em campo durante o jogo, neste caso o árbitro deve paralisar o jogo e reiniciá-lo com a bola ao chão somente se houver interferência no jogo. Aí você vai dizer, interferiu, atrapalhou a corrida do jogador do Criciúma, atrapalhou, vamos ver. Se atrapalhou, olha aqui, ó. Se atrapalhou, vamos ver. Se atrapalhou, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Ele muda a posição do corpo, gente. Ele está correndo em direção do Everton Cebolinha, que prepara para fazer um chute ou um drible, né? Ó, repare, ó. Cebolinha vai chutar, não vai? Vai chutar. Ele ajeita o corpo, ele muda a posição do seu corpo, ele muda. É deliberado. O Barreto ajeita até a perninha esquerda, ó, para bater com a parte interna do pé. A bola não está no caminho dele, ela está próxima dele, mas não na sua trajetória. É deliberado. Não, cara, brigar contra essa imagem não dá, irmão. A impressão que dá é que naquela fração de segundo ele pensou, se eu chutasse a bola estranha na bola do jogo, eu impeço que ele siga na jogada e o juiz vai marcar aqui alguma outra coisa, sei lá, uma falta técnica, o tiro livre direto. Não, é pênalti. O que aconteceu ali no jogo foi um lance realmente inusitado, a gente não vê toda hora. Agora, o que aconteceu está na regra 12 do futebol.
A segunda bola é considerada um objeto. E quando este objeto interfere na jogada, parado e é marcado um tiro livre direto. Está na regra 12. Como aconteceu dentro da área, falta, tiro livre direto, pênalti. Então, o Paulo César Oliveira explicou, está na regra 12. A marcação foi correta, é que não é um lance que a gente vê toda hora. Eu confesso a vocês que eu não me lembro de um lance como esse que nós vimos agora há pouco e que o Flamengo conseguiu a vitória através deste pênalti, né? E olha aqui, pênalti, eu achei que foi pênalti no Arrascaeta, há um toque no pé de apoio dele. Achei também que foi pênalti no Léo Pereira. O goleiro vai com o pé no alto na cabeça do Léo Pereira e atinge a cabeça do Léo Pereira. Foi pênalti, mas acabou não sendo marcado. E este lance inútil, o jogador do Criciúma também, tudo certo que é o reflexo ali do cara na hora do jogo, é difícil de julgar, mas o cara viu a bola e chutou para desviar a bola que estava com Cebolinha. Ou seja, o jogador do Criciúma, ele quis levar vantagem de uma situação no jogo e quis chutar a bola para tirar do controle. Ele não sabia e a maioria não sabia, só quem é especialista, e isso aí, o jogo é interrompido, é marcado tiro livre direto, e como foi dentro da área, é pênalti. Está na regra 12, explicação dada pelo comentarista de arbitragem e ex-árbitro Paulo César Oliveira. Já já, Flamengo não jogou bem. Flamengo não jogou bem. A volta dos jogadores da Copa América, dos uruguaios, ela não foi como a esperada. Flamengo não fez uma boa partida. O Criciúma fez um bom jogo, dentro das suas possibilidades, dentro da sua estratégia. O Criciúma fez um bom jogo, né? Merecidamente fez 1-0, numa bobeira da defesa do Flamengo, aproveitou a oportunidade. Depois, no segundo tempo, né, o Flamengo não está legal o som, é isso, galera? O som não está bom aí para vocês? Me deem aqui o retorno de vocês. O Flamengo não fez um bom jogo. O jogo não foi legal. Os jogadores da Copa América não voltaram bem. Agora, tem muita qualidade. Por exemplo, o gol de empate, quem deu o passe para o Pedro fazer o gol? Arrascaeta. O som está falhando. Tá bom. Vai ficar legal. Melhorou? Por favor, me digam aqui se melhorou. Então, retomando aqui, o Flamengo não fez um bom jogo. O Criciúma fez um bom jogo. O Flamengo ficou muito abaixo. Os jogadores não esperados da Copa América da seleção uruguaia. Agora, o Flamengo tem muita qualidade, né? Na jogada do gol de empate, quem apareceu? Arrascaeta. Para variar, deu o passe e o Pedro conferiu. E o lance do pênalti, tinham falado, eu já expliquei, foi pênalti. Regra 12. Consta na regra 12. A segunda bola em campo é considerada um objeto à parte no. E quando esse objeto interfere na jogada, a partida é paralisada e é marcado tiro livre direto. Como foi dentro da área, pênalti. Então, a arbitragem marcou a explicação do Paulo César Oliveira. No segundo tempo, nós tivemos outros lances que deram muito o que falar, mas o Flamengo não fez um bom jogo. O Flamengo realmente hoje pegou e ganhou aí 3 pontos importantíssimos para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas não esteve bem. O time do Tite, impressionante. Ele começou bem, caiu demais de produção, voltou a ficar bem, aí veio a parada para a Copa América, o time se manteve bem, no final da Copa América, queda de produção e agora continua caindo. Mas hoje conseguiu
um resultado importante, né? Muita gente aqui. Galera, é o seguinte, comentários à parte, na prática, o Flamengo ganhou de virada do Criciúma 2-1 com gol de Gabriel Barbosa fazendo uma cobrança no estilo que ele se consagrou, com muita categoria e tirando do goleiro do Criciúma. Gabriel está voltando. Olha a virada, Gabriel. Hoje a virada foi com a participação dele mais uma vez. E na saída de campo, ele deu uma diretaça para a diretoria do Flamengo, falando o seguinte: não trataram um ídolo como ele deveria ser tratado. Ele aproveitou a oportunidade para dar a sua espetada. Não vamos entrar no mérito aqui, se ele errou, se a diretoria errou. Eu acho que o Gabriel colocou essa trajetória dele no último ano e meio em situação difícil, muitas vezes por culpa dele próprio, mas ele reclama que não foi tratado com o respeito que deveria. E dá para perceber que ele está muito mordido e imbuído de voltar a ser o cara decisivo e importante que ele foi já na história do Flamengo e um dos maiores da história do clube. Ele entrou se movimentando, ele está visivelmente em melhor forma física e ele teve, o que aliás não é nenhuma surpresa, a personalidade de pegar a bola e bater o pênalti. Porque era um momento, cara, ele vem há 1 ano e meio sem jogar bem, sem confiança, perdeu espaço, muitas críticas, né? Ele realmente não está tecnicamente no momento melhor, e ele vai lá e assume essa responsabilidade. Ele pega a bola e bate bem. Ele já tinha perdido alguns pênaltis aí recentemente, coisa que não era comum. Mas ele foi lá e, de novo, ele deu a cara e assumiu a responsabilidade. E, visivelmente, ele quer fazer algo marcante até o final do ano. Ele vai ficar no Flamengo? Até 31 de dezembro vai. A partir de 1º de janeiro de 2025, eu não sei, mas eu percebo que ele está muito afim de, nos meses que faltam, fazer algo importante. Cris Sufoco, hein? Cris Sufoco. Olha, vou te contar, meu Deus do céu. Bom, o jogo terminou com um pênalti estranho. Não vou dizer que é polêmico, porque todos os árbitros concordam que foi pênalti. Mas estranho. Algo que eu, em quase 50 anos de carreira, estou fazendo 48 anos de carreira esse ano, nunca tinha visto isso. Claro que eu já vi 2 bolas em campo. Agora, 2 bolas em campo e o zagueiro do time que está defendendo dentro da área chutar a bola propositalmente em cima da outra bola com que o atacante adversário partia em direção ao gol, isso eu nunca tinha visto. E aí o juiz deu o pênalti muito bem marcado. E Gabriel, olha só, Gabriel, enfim, aleluia. Gabriel fazendo um gol decisivo para o Flamengo. Tinha tido um pênalti no primeiro tempo, Pedro perdeu. Dessa vez quem bateu foi o Gabriel e bateu muito bem. O Pedro tinha batido muito mal o primeiro pênalti. Mas um dos gols da partida foi do Pedro também, numa das poucas boas jogadas do Arrascaeta. Olha como o Zeus está reclamando aqui da atuação do Arrascaeta. E eu vou reclamar mais, eu vou reclamar da atuação do time como um todo, principalmente depois de 9 dias de descanso e de 7 dias de treino. Então, minha gente, hoje não tem desculpa. Com todo mundo de volta. A seleção uruguaia é toda de volta. Não dá para entender como é que o Flamengo jogou tão mal e se meteu numa confusão dessa a ponto de estar bem perto de perder para o Criciúma sendo mandante de campo. Seria, imagina, a 3ª partida consecutiva que o Flamengo, como mandante de campo, não conseguiria ganhar. Seria um desastre. Desastre. Sequência daquelas para derrubar treinador normal. Não derrubaria o Tite, claro que não. Pela situação que ele tem no Flamengo hoje em dia, não derrubaria. Mas é o tipo da sequência que você jogar 3 jogos em casa contra times mais fracos e não conseguir vencer,
aquilo ali derruba qualquer técnicozinho normal que estivesse à frente do Flamengo. Meu Zeus está infernal aqui. Ele diz assim: o Tite sempre reclama de tempo para treinar a equipe. E agora? Qual será a desculpa do professor Pardal para essa péssima exibição do Flamengo? Pois é, eu também gostaria de saber. Porque, gente, vamos lá. A travessia do deserto, que foi excelente de resultados até a 7ª partida, as outras duas não, as duas últimas foram decepcionantes. Como foi decepcionante também essa atuação de hoje. Mas hoje, pelo menos, o resultado veio. Mas eu queria alertar vocês o seguinte, cara. Ele, dessa vez, não tem desculpa. Ele teve 9 dias de interrupção. Os jogadores descansaram, todos os jogadores, até os que vieram da Copa América, tiveram tempo para descansar. Treinaram 7 dias. E aí acontece um fenômeno que, eu vou ser justo, não é só do Tite, mas é sempre de treinador posicional. Acontecia com o Sampaoli e aconteceu com o Vitor Pereira. E acontecia com o Paulo Souza. Sempre que tinha mais tempo para treinar, o time piorava. E aí eu pergunto, por que o time piora se você tem mais tempo para treinar? Então, supostamente, você vai aprimorar as suas qualidades e vai corrigir os defeitos, não é isso? O raciocínio lógico não é esse? Você tem tempo para treinar, o que você faz no treino? Você aprimora as qualidades e corrige os defeitos. Pois é. Mas com o Flamengo, nos últimos anos, principalmente, eu diria que somente nos treinos, quando os técnicos posicionais têm mais tempo, eles estragam, porque eles voltam a insistir nas mesmas coisas. Eles voltam a insistir em gente aberta dos dois lados, parada, esperando a bola chegar, e os 3 ou 4 na frente também parado entre os zagueiros, esperando que alguém faça alguma coisa. E aí ficam os zagueiros, ou até mesmo os volantes, no caso do De La Cruz, que hoje conseguiu dar 2 lindas bolas verticais, mas só. Não foi uma grande atuação do De La Cruz. Mas eles ficam procurando alguém para passar a bola e não encontram, porque está todo mundo marcado. Só depois, no sufoco, quando o Flamengo faz o primeiro gol dele, 1-1, é que aí o time enlouquece e parte todo para cima e bota no lixo as instruções do Tite. E aí todo mundo passa a se movimentar, todo mundo foge da marcação. Gente, para você ficar livre para receber o passe, você tem que fugir da marcação. Você não pode ficar grudado no seu zagueiro parado. Mas é isso que o Tite faz. É isso que os posicionais todos fazem, exceção feita ao Guardiola, que é o único cara que sabe jogar bem o posicional. Porque foi ele que inventou também, né? Então, gente, é impressionante. A atuação do Flamengo, até achar o gol do Pedro, que foi um gol meio achado, foi até bonita a jogada do Arrascaeta, mas foi um gol meio achado, uma saída de bola, tomou uma bola ali na intermediária, se não me engano foi o Léo Pereira ou o Vinha, não me lembro exatamente qual, que tocou para o Arrascaeta, o Arrascaeta deu o famoso gato, né? Fingiu que ia para um lado, foi pelo outro, e enfiou limpinha para o Pedro chapar e fazer o gol. Até aí, o Flamengo não jogava nada. Nada. Primeiro tempo, gente, o Flamengo fez 2 finalizações. O Criciúma fez 10. Aí eu, vendo o jogo e me lembrando de tudo que eu li durante a semana, da turma que cobra, que é setorista, que está lá no dia a dia, que é bem informada, o que essa turma dizia? O Júlio Miguel Neto, o Paparazzo Rubro-Negro, a Simpraísa, Raíza Simplício, a Letícia, o Fred, do GE, o que eles diziam? A Luísa, do UOL, o que eles diziam? O Flamengo está aprimorando finalizações. Porque uma das coisas que é também uma espécie de defeito crônico desse Flamengo, e aí não é só da área Tite, da época Tite, da era Tite, né? É criar 10 chances e converter 1 ou 2 no máximo. Esse time, por incrível que pareça, com jogadores extremamente talentosos, mas ele perde muito gol. Aí eu li no noticiário dessa turma boa toda, ó, o Flamengo está treinando finalizações. Eu digo, porra, boa, Tite. Até que enfim, né? Vamos botar esse time para finalizar um pouco mais de fora da área, vamos acertar o pé da galera. 2 finalizações no primeiro tempo.
O Pedro Henrique Torre contando a história desse jogo pra gente, vitória do Flamengo pra cima do Criciúma e esse lance do pênalti aí com o Barreto chutando a segunda bola ali dentro da área. Enfim, a Renata Ruel vai explicar pra gente o que diz a regra em um lance como esse. A regra da interferência da bola é regra 5. A regra de chutar um objeto, né, tocar um objeto, arremessar um objeto na bola é regra 12. Então não adianta você falar assim, olha, eu fui só em uma regra e está escrito isso. Não, é por isso a importância de você conhecer a regra num todo, o livro de regras como todo. O fato dele tocar a bola com outro objeto, com outra bola, é factual, não cabe interpretação. Se ele chuta essa bola na outra bola, dentro da área é pênalti, fora da área é tiro livre direto. A questão é a regra 5. A interferência de um objeto extra no campo de jogo. Então é até interessante depois a gente ver se a CBF vai ou não soltar o áudio do VAR, mas a gente entende que o VAR teve a mesma visão do árbitro em campo, que o jogador, que a bola interfere com a ação do jogador, e por isso não sugere a revisão, mantém a penalidade. E aí também, eu só fazer um adendo, é um lance tão inusitado que às vezes a gente sabe a regra, mas na hora de apitar ali a questão da bola, do pênalti em si, os árbitros se perdem no campo. E o árbitro, nesse lance, ele não hesita em apitar. Ele marca o pênalti na mesma hora, mostrando o domínio da regra do jogo. Bom, tá aí a explicação da Renata, que a regra prevê isso porque uma bola interfere, a segunda interfere ali no jogo, até na trajetória da bola que está no pé do jogador do Flamengo, né? Aí fica, acho que até a questão que valeria discutir é porque o árbitro vê que tem aquela segunda bola ali em campo, né? Não sei se ter parado antes ou tirado a bola, acho que é só essa questão da discussão, porque do resto a regra respalda, como a Renata nos explica. Sim, acho que a questão maior é por que ele não parou antes, né? Essa é a grande questão, até porque quem arremessou a bola, segundo informações, a gente estava vendo, foi a torcida do Flamengo, né? Que jogou a bola. Então, provavelmente, por exemplo, cadê o quarto árbitro? Que não viu isso daí. Estava preocupado com os reservas, estava preocupado com os treinadores, o assistente também, o assistente de linha, né? O famoso bandeirinha. Ele poderia ter visto isso também e avisado o árbitro, mas como o árbitro não viu, né? Ele só viu a bola ali. Eu acho que o jogador do Criciúma também Barreto. Assim, é difícil, é desconhecedor da regra, é bem difícil. Quer falar, né? Porque normalmente quando tem, né, Zé, uma segunda bola em campo, os próprios jogadores já chutam, já tiram, que é para o jogo fluir, Aí né? ele pegou e tentou fazer isso, a gente estava discutindo aqui, o Cebolinha não ia nem chutar, ele ia tentar dar o drible. Talvez se ele largasse a bola realmente que ele chutou para atrapalhar e fosse e continuasse na jogada, talvez, né? A gente não sabe. Talvez ele poderia bloquear ali o Cebolinha, talvez. Mas a opção que ele fez, acho que é por total desconhecimento da regra. É porque ele para nitidamente ali e dá o toque na bola. Vou pedir até se o pessoal puder tirar a tarjinha aí pra gente, que é até pra ver legal que é... Aí, ó, esse daí, né? Que ele para e toca. Fala, Fê. Então, eu concordo com a decisão da arbitragem, né? Muito bem explicada pela Rê. Na regra diz isso, né? Se você arremessa outro objeto na bola, é tiro livre direto dentro da área, pênalti. E no caso, a segunda bola era esse objeto, né? E aí você pode debater a questão de o árbitro deveria ter parado antes por conta dessa segunda bola no gramado. Ele tem a obrigação de parar se detectar que tem uma interferência direta no jogo, na minha opinião, tá? Olhando o lance, eu acho que o Barreto, o jogador do Criciúma, ele chega a atrasar a passada dele, muda um pouco a direção da corrida dele, ali com o Cebolinha, de forma proposital e consciente para bater a segunda bola na bola que o Cebolinha vinha ali para tentar a finalização. Então, assim, a interferência só acontece pela tentativa de malandragem do Barreto. Ele atrasou a passada dele, pode pegar no ângulo ali. Ele dá uma atrasadinha na passada e muda a direção para bater na bola. E até quando termina o jogo, existiu uma narrativa, né, de jogadores do Criciúma, ele se confundiu. Gente, não. Numa boa, ele não se confundiu. Ele também está de frente ali para jogar. É só olhar a imagem. Ele atrasou um pouquinho a passada, ele fez de propósito. Aí, Fernando. Olha lá, essa para mim é ótima lá. Ele viu que
Era a única maneira de tentar... ele tava de costas. Quando ele vê a bola no chão, aí ele larga... Ele olha pro Cebolinha antes, né? Então, ele tá vendo o Cebolinha. Quando ele vê, aí ele olha a bola no chão e fala assim, opa, peraí, deixa eu chutar a bola. É isso. Eu acho que o árbitro foi muito bem, assim, e eu vou te falar, eu nunca tinha visto um lance assim, um pênalti sendo marcado dessa forma. A gente dá muita pancada, né, entre aspas, em árbitro, critica muito a arbitragem. Ali ele mostrou uma segurança, uma convicção muito grande na regra. Foi muito bem nesse lance especificamente. Eu até acho que tem um lance que, para mim, ele não marca um pênalti pro Flamengo, que o goleiro do Criciúma dá uma voadora, né, para tentar tirar a bola ali, né, sobe muito ali o pé, mas nesse lance ele foi muito bem. Para mim, a arbitragem acertou na interpretação. O Gabigol falou no final da partida, né? Ele cobra o pênalti aí que dá a vitória ao Flamengo. E ao final do jogo ele falou, e a gente vai trazer as aspas do Gabigol em entrevista aos nossos companheiros de transmissão da Rede Globo. Vamos ver o que o Gabriel Barbosa fala. A minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. Perguntado sobre a sua situação no Flamengo, e ele fala aí em relação à diretoria do clube, que muitas coisas foram acordadas e não foram cumpridas. Se tem uma coisa que o jogador não gosta, é quando o treinador, o diretor começa a levar gente lá para explicar regra, para explicar um monte de coisa que pode atrapalhar. Eu acho que o Gabigol ele não tinha noção nenhuma, quando acontece a situação do doping, da consequência que aquilo podia ter. Porque ele foi mal educado, ele não foi legal. Desrespeitoso. A gente precisa falar aqui que ele não foi autuado no antidoping. Não tinha nada de errado com o Gabigol, substância nenhuma, não ingeriu nada. Isso aí tá tudo, ele tá certo. Agora, ele foi desrespeituoso, ele saiu, ele não quis fazer. Ele achou que por ser o ídolo, que ele mesmo diz ali, ele ia ficar impune, como acontece muito no futebol. Às vezes o cara tem muita coisa que as pessoas acham que a costa é quente demais e que vai passar e que não vai acontecer nada. E não. E eu acho que teve um jogo do Cruzeiro que o goleiro adversário, acho que era o goleiro do Santos, ele sente lá uma posterior e cai, e o jogador do Cruzeiro vai e faz o gol. Foi muito rápido. Não dá tempo do cara pensar tudo isso. Eu acho que o zagueiro ali do Criciúma, eu acho também que foi muito rápido o lance. Eu acho que o árbitro, por estar numa posição privilegiada, poderia ter parado a jogada. O jogador do Criciúma, mesmo ele tendo sido malandro ali em jogar a bola, foi bom, estava bom de taco, hein? Tá jogando sinuca. Acertou bem a bola. Mas ele não sabia o que poderia acontecer depois. E o Tencati foi muito, o técnico do Criciúma foi muito honesto e claro. O árbitro acertou em marcar o pênalti. Só errou que ele deveria ter parado a jogada antes. E aí o Criciúma foi muito prejudicado por não saber a regra. O jogador, assim como o Gabigol, também pode ser muito prejudicado por ele também não saber a regra do antidoping, né? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, mais um debate aí, né? Sobre o pênalti, eu acho que não tem discussão. Foi pênalti. Durante o vídeo aí você assistiu várias análises aí, várias informações pautado na regra do futebol, né? E defendendo a tese que aquilo foi, obviamente, pênalti. Podemos questionar também, o juiz não parou antes. Tinha 2 bolas no campo, era para o juiz ter parado. O Mauro César ali destrinchou bem ali a regra ali e falou porque o juiz não parou o lance, porque a segunda bola não interferiu efetivamente no lance, né? Vamos falar sobre o primeiro pênalti em cima do Arrascaeta. Para mim foi pênalti, para algumas pessoas não, para mim foi pênalti naquele lance. Porém, sabe, eu concordo com o Mauro em um ponto. O Pedro, ele não é um exímio batedor de pênalti. Ele vinha convertendo pênalti alguns jogos atrás, mas sabemos que o Pedro não é um batedor de pênalti. Geralmente, quando o goleiro acerta o canto, na maioria das vezes o goleiro pega. E eu deixei até uma enquete, vamos dizer aqui na imagem. Na sua opinião, Pedro tem que ser o batedor oficial do Flamengo quando o Gabigol não está em campo? Sabemos que quando o Gabigol, mesmo vivendo uma péssima fase, o Gabigol é o melhor batedor de pênalti do Flamengo. Indiscutível.
podemos dizer até do futebol brasileiro, mesmo não vem apresentando um bom aproveitamento nesse último ano, né? Do último ano pra cá. O Rafael Veiga também ficou um tempo sem bater, porque vinha perdendo muito. Então é aquilo. O Pedro deveria ser o artilheiro do Brasil, o artilheiro do Flamengo, artilheiro de tudo aí momentaneamente, até o momento. E aquilo, será que no Flamengo tem outro jogador que quer assumir essa responsabilidade de ser o cobrador oficial? Será? Quem pode ser? Pulgar? Arrascaeta? Arrascaeta, pra mim, na minha opinião, não é um bom batedor de pênalti. Então eu quero saber a tua opinião também, Cebolinha. Luiz Araújo, é mais banco agora do que titular? Então é um debate que a gente pode falar aí, né? Debater um pouco aí, mas eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião aí. É isso aí, nação, e tamo junto aí.